Então, mais uma vez, bom dia. Já perguntei para a Gabriela se vocês estavam me ouvindo e vendo bem. Se tiver algum problema, pode falar, abra aí o microfone ou, né, manda no chat. E se tiver alguma dúvida, também, né, como eu falei, hoje a aula, como na semana passada, é meio particular, tá? Eu até esperava esse quórum um pouquinho reduzido, porque é aquela história. Hoje é a nossa última aula desse bloco de disciplinas, né? E aí eu estou seguindo mais uma vez, né, aquilo que deu certo lá no início do ano, que é nessa última semana fazer aquela atividade de revisão e uma atividade de recuperação para quem precisa, né? Então são essas duas atividades. Então a gente vai falar aqui hoje um pouquinho sobre fungo, né? Mas não vai ter atividade sobre fungo agora, tá? Mas vamos ter no futuro. A gente ainda vai ter lá no último bloco de disciplinas, daqui a um mês, dezembro, a gente vai começar a parte final do nosso curso de Biologia 2, tá? E lá, se Deus quiser, com pelo menos uma parte do curso presencial, aquele famoso curso híbrido. Bom dia, Eline, não estou te vendo. Você está aí, deve estar aí, tá? No formato híbrido. Vamos ainda ter algumas aulas online, até por conta de algumas datas que estão no calendário das nossas aulas, datas que acho que não vai ser legal nem para vocês nem para mim virmos aqui ao campus. Então, tem aula marcada para logo antes do Natal, logo antes do Ano Novo. Essas aulas, com quase toda certeza, serão online, tá? Mas aí outras aulas mais para frente a gente vai fazer já aqui mesmo, de forma presencial, finalmente. Bom, mas isso é para o futuro, para o último bloco. Vamos terminar isso. Então, eu acho que está tranquilo. As atividades dessa semana vocês já devem ter entendido, né? A revisão são questões muito semelhantes às que vocês já fizeram em atividades passadas, ou às vezes até a mesma coisa, né? Para vocês irem ver, né, lá a devolutiva de cada atividade, tá? É difícil de achar, mas cada atividade que vocês fazem no Forms, vocês recebem devolutiva. É só ir lá olhar na caixa de spam do e-mail que está lá. Eu mesmo tenho outro e-mail que eu mando para mim mesmo a atividade, faço lá e eu recebo. Eu consigo ver, tá? Então, é isso. A atividade de revisão. É só você ir lá ver e responder, basicamente. É mamão com açúcar, né? E a atividade de recuperação, para quem perdeu algumas aí, para quem não conseguiu fazer, é uma atividade mais trabalhosa, mas é uma atividade de recuperação. Recuperar a aula, vai substituir algumas notas aí. Pronto, né? Dito isso, não havendo dúvidas, aí vocês abram o microfone se tiver, vamos começar logo a falar do assunto de hoje, que são os fungos. Eu estou esquecendo alguma coisa? Ah, sim. Só antes da gente começar, atentem para os prazos, tá? A atividade de revisão, ela vai ter um prazo um pouquinho mais curto. Tentem fazer até o final de semana, até sábado, domingo, tá? A atividade de recuperação, como ela é um pouco mais extensa, vocês vão ter uma semana para fazer. Mas a atividade de revisão, tentem fazer aí até final de semana. Não é o caso de nenhuma de vocês, eu acho, mas quem não conseguiu nota em Biologia 1, aquela disciplina que a gente fez no primeiro semestre letivo, né? Quem não conseguiu, não está aprovado, quem está com menos de 7 lá, entre em contato comigo pelo WhatsApp, entre em contato com a Maria aqui no Instituto, ou os dois, tá? Que tem uma atividade de recuperação para ser feita. Pronto, agora sim, tá? Eu nem vou tentar a janela, vou logo.
Estão conseguindo visualizar? Vocês devem estar vendo um espelhamento da minha tela. Alguém abra aí o microfone rapidinho. Dá para ver. Beleza. Bom, então vamos lá, meninas. Eu vou parar de ver vocês, então se cair, se acontecer alguma coisa, vocês mandem mensagem pelo WhatsApp, que vai estar no 4G. Então, hoje a gente vai continuar o nosso passeio aí, nosso vislumbre pela diversidade de seres vivos do nosso planeta, né? Se vocês se relembrarem, a gente já falou sobre classificação, já falou sobre os vírus, aqueles organismos que nem célula tem e que a gente pode até discutir se eles são mesmo organismos, né? Pedaços de DNA autorreplicante envoltos em proteína, basicamente, né? Mas que a gente está vendo ainda no nosso, né, na nossa situação atual que podem fazer um belo estrago. Vimos os vírus, vimos os organismos procariontes, que a gente chama em linhas gerais de bactéria, aqueles seres unicelulares que têm uma organização celular mais simples, não tem núcleo, não tem organelas citoplasmáticas, né? E vimos os protozoários, protistas, na verdade, né? Os protozoários das algas, aqueles seres eucariontes, né? Vou colocar entre aspas, mais simples. Né? Os protozoários são aqueles seres eucariontes, tem núcleo, tem organela, tem mitocôndria, são unicelulares, né? E de vida livre, geralmente. E as algas, aqueles organismos fotossintetizantes, né? Autotróficos, portanto, que fazem fotossíntese, que produzem o próprio alimento, mas que são mais simples que as plantas, não têm tecido organizado, podem ser unicelulares, por aí vai, né? Então, aí já são 3 dos 5 grandes grupos que a gente vai ver. Hoje a gente vai ver o quarto, que são os fungos. Vai ficar faltando só plantas e animais, e se tudo der certo, a gente fala sobre eles no próximo bloco de disciplinas. Beleza? Bom, só para a gente ter uma noção, quem são os fungos, né? A gente conhece os fungos, né, do nosso dia a dia, são três tipos de fungos que a gente conhece, né? Os cogumelos, certamente você já viu um cogumelo, orelha de pau ali, crescendo num tronco, meio apodrecido, ou mesmo no chão, no solo, eles crescem, um cogumelozinho ali, né? Aquilo é um fungo, ou melhor, aquilo é parte do corpo de um fungo. O bolor cresce no pão, aquela laranja que você esquece ali na cesta de frutas por um tempo, aquele arroz que fica na geladeira por 3 meses e meio, você vai abrir aí, aquilo é fungo também, tá? E o bolor que às vezes dá na parede, regiões úmidas, no muro, assim, de algumas casas, a gente vê aquela coisa meio verde escura crescendo, aquilo também, o bolor, né? Aquilo também é fungo. Então, são organismos, né, que ficam parados, aparentemente, a gente não vê eles se movendo, se movem mesmo, se movem, né? São organismos sésseis e que crescem, né, no solo, crescem em tronco de árvore podre. Por isso, por muito tempo, eles foram classificados ali junto com as plantas, né, um grupo de plantas. Inclusive hoje, né, se você for estudar os fungos, se for virar um micologista, micólogo, né, provavelmente você vai trabalhar no departamento de alguma universidade, no departamento de botânica da universidade. Vai ter lá um subdepartamento, uma seção de micologia. Isso é porque fungo tem a ver com planta? Não, é uma questão histórica. Historicamente, a gente pensava que fungo tinha a ver com planta. Hoje a gente sabe que não, né?
eles têm uma classificação própria, um reino próprio, né, o reino fungi, reino dos fungos, que a gente está estudando hoje, e por uma série de motivos que eu vou falar para vocês agora, eles são mais próximos, na verdade, até dos animais do que das plantas. Né? Então, os fungos são esses caras: cogumelo, bolor, fungo. As micoses também são causadas por fungo, né? Chamada frieira. Às vezes dá entre os dedos do pé. Aquilo também é um fungo crescendo na pessoa que tem a micose. Tá? Alguém pediu para entrar? Me tem 2 segundos. Beleza, bom dia, Cristiane. Estamos falando sobre fungos. Vamos lá. Então, esses são os fungos. Falando num ponto de vista mais biológico, né, as características que definem os fungos são essas que estão escritas aí na tela, que vocês devem estar vendo. Tá? Então, quem são os fungos, de um ponto de vista assim, das características básicas da organização do corpo desses organismos? São organismos o quê? Eucariontes. Então, a célula de um fungo, ela tem núcleo, ela tem mitocôndria, ela tem retículo endoplasmático, é uma célula eucarionte. A gente vai ver que existem espécies de fungo multi ou pluricelular, lógico. Você vê um cogumelo, aquilo certamente é uma estrutura formada por muitas e muitas e muitas células, é pluricelular. Mas existem fungos unicelulares também. A gente já falou um pouquinho de algumas espécies, as leveduras. Até apareceu numa das atividades que vocês tinham que fazer. Então, levedura é um fungo, mas é unicelular. São heterotróficos, lembrando, né? Ou seja, tem que consumir o alimento, não produzir o próprio alimento. Essa já é a primeira grande característica que diferencia o fungo da planta, ou mesmo das algas, né? As plantas são autotróficas, elas produzem o próprio alimento, elas usam a luz do sol para fazer a própria glicose. A gente já viu isso, vamos falar mais sobre isso. Né? Então, elas, com a luz do sol, elas pegam um gás carbônico da atmosfera, pegam água e elas produzem a própria glicose. Os fungos, eles são como a gente. A gente não produz a própria glicose, a gente não produz o próprio alimento. A gente tem que consumir alguma coisa. Se a glicose no sangue está baixa, se a gente está com uma deficiência de algum nutriente, aí tem que comer. O fungo também. Ele tem que se nutrir de alguma forma. As plantas não, elas produzem ali o próprio alimento a partir de matéria inorgânica. Isso é diferente. Então, nesse sentido, o fungo é como a gente, heterotrófico. Eles não têm tecidos organizados, o corpo deles é organizado em hifas, a gente já vai ver o que isso quer dizer. Né? Eles se reproduzem através de esporos. A gente também, se der tempo, hoje vai falar do ciclo de vida desses caras. E mais uma característica que aproxima um pouco os fungos dos animais e distancia um pouco os fungos das plantas é que as células dos fungos têm uma parede celular, até aí tudo bem, só que essa parede celular é formada por um polissacarídeo chamado quitina. Quitina, tá, pessoal? Não confundam com queratina, são duas coisas diferentes. Queratina é uma proteína que forma o nosso cabelo, pele, unhas. A queratina. A quitina dos fungos é um açúcar que está presente nos fungos e está presente também em alguns animais, especificamente nos artrópodes. Nos insetos, tá, pessoal? Insetos e afins. Tá? Então, você pisa numa barata, a barata faz creque. Né? Por que ela faz creque? Porque a barata tem um exoesqueleto, ela tem uma carapaça que envolve o corpo dela, que é formada de quitina também, que nem a parede celular da célula dos fungos. É a mesma substância, é o mesmo polissacarídeo. Barata, aqui tem muito pelo de cobra, aqui no Instituto, aranha, crustáceo, camarão, a casquinha do camarão,
é quitina também. Está nesse grupo de animais e está nos fungos também. Tá bom? Então, só para confirmar ainda mais o argumento que eu estou tentando fazer, aqui uma árvore, um cladograma, né, uma árvore genealógica, vamos dizer assim, uma filogenia, vamos usar o nome correto, né, pessoal? De todos os eucariontes, né? Vamos passar por ela rapidinho. Então, os fungos eles estão aqui, ó. Aqui está o reino dos fungos, mais ou menos próximo do reino dos animais. Aqui, ó, o metazoa. Né? Só vou ver se vocês estão me ouvindo. Beleza. Então, eles estão no mesmo ramo aqui, num ramo grande chamado Opisthocontia. Então, você pertence a esse grupo, né, dos Opisthocontes, do mesmo jeito que os fungos. Tá? Então, está relativamente próximo. E as plantas, ó, cadê as plantas? Cloroplástida. Aqui. É isso mesmo. Cloroplástida, que tem, é o grupo das algas verdes das plantas. Está bem longe. Né? As plantas. E o resto, pessoal? O resto a gente joga no grupo dos protistas. Toda essa galera aqui são grupos diferentes de protista. Lembrando, né? Protista é muita coisa diferente, tudo junto. E aqui os seres, as bactérias aqui embaixo, fora da filogenia. Tá bom? Beleza. Então é isso. Os fungos eles estão relativamente mais próximos dos animais. Né? Isso aí já falamos. Por conta das suas características e por conta da sua história evolutiva. Então aqui algumas imagens de alguns fungos. A maioria é cogumelo, né? Então, os cogumelos, eles são corpos de frutificação, que a gente chama. A gente vai ver no próximo slide, eles são só parte do fungo. O fungo inteiro não é o cogumelo. Tem como se fosse uma raiz embaixo. Isso aí são mais fungos, tá? Esse aqui é o aspergillus, que pode causar doença. Isso aqui é um detalhe no microscópio eletrônico de um fungo. E esses caras aqui, essas bolinhas que vocês estão vendo, que eu estou circulando agora, são as leveduras, aqueles fungos unicelulares. Cada bolinha é uma célula, cada bolinha é também um fungo. Tá? Então, como eu falei mais cedo, o corpo dos fungos ele é formado por hifas. E agora a gente vai ver o que são as hifas. Né? A maior parte do corpo do fungo, ele não está, como eu acabei de falar, no corpo de frutificação, no cogumelo. O cogumelo é só parte. No solo, no caso desse cogumelo, você tem esses fiozinhos, esses filamentos que crescem. Parece raiz um pouquinho, mas não tem nada a ver. Essas raízes, esses fiozinhos, se chamam hifas. Tá? E a maior parte do corpo de qualquer fungo pluricelular, multicelular, é formado por essas hifas que vão crescendo, né, onde o fungo está crescendo. São os fiozinhos muito fininhos, formados apenas por uma célula de diâmetro, assim, né, e que vão crescendo formando as hifas. O conjunto das hifas, o corpo todo do fungo, é chamado, de micélio. Então a hifa é o fiozinho. Você vê, se você pudesse ver todo o corpo do fungo, às vezes o fungo ele se estende por uma distância muito grande. Aquilo é um micélio, é uma rede desses filamentos chamados hifas. Não sei se vocês já ouviram falar, posso até pegar a notícia para vocês. O maior organismo já encontrado na face da Terra é um fungo. Os pesquisadores eles estavam analisando a amostra de DNA de fungo numa floresta, acho que no hemisfério norte, tá? Nos Estados Unidos. E eles pegaram a amostra genética de um lado da floresta
de outro, assim, uma distância muito grande, e viram que era o mesmo fungo que estava crescendo ali. Era o mesmo micélia. Quer dizer, o fungo ele se espalhou por toda a floresta. Era um fungozão gigante. Então, esse micélio ele se espalha, e isso tem a ver com o hábito de vida do fungo, que eu já vou falar para vocês. Mas basicamente é isso. A hifa vai crescendo e formando esses micélios do solo. Então, além do cogumelo que a gente pode ver, ou do corpo de frutificação, tem muito mais fungo crescendo por dentro. As hifas, elas podem ser cenocíticas. O que isso quer dizer? Elas formam um sincício. Piorou, né? Piorou, tá. Que elas vão crescendo e os núcleos das células, elas não se separam por parede celular. Elas ficam tudo num amontoado. Então, ó, como você tem aqui os núcleos das células, mas não tem nenhuma divisão entre as células. Eu que estou desenhando essa divisão, ela não está lá de verdade. Essa é uma hifa cenocítica. Ela só vai crescendo e não tem essa divisão. Ou a hifa pode ser septada, que tem um septo, tem uma divisão. Então aqui sim, ó, tem uma célula, uma divisãozinha, né, um septo, entre as células à medida que a hifa cresce. Aí, ó, a hifa crescendo, então isso aqui é uma hifa no microscópio, esse fiozinho é um fungo, e à medida que ele vai crescendo, ó, vai se formando esse septo entre as células, essa divisão. Isso é uma hifa septada. Perfeito. Tá? A hifa, a parede celular da célula do fungo, a parede celular das hifas, é formada por quitina, né? Essa aqui é a fórmula da quitina, é um açúcar, tá? Um polissacarídeo, vocês não precisam saber a fórmula, mas é um polissacarídeo, né? É um polissacarídeo com esse radical aqui que tem um nitrogênio, N-acetilglicosamina, é um nome químico correto aí, né? Também vocês vão ter que saber. Quitina, tá, pessoal? Basta saber que é uma estrutura muito rígida, né? E insolúvel em água, apesar de ser um açúcar, apesar de ser um polissacarídeo. Lógico, a casquinha do camarão, a casquinha do inseto, ela é bem rígida, né? Ela é bem dura. Ela também é formada pela quitina. Aí, de novo, a fórmula da quitina aqui em cima, a fórmula da celulose aqui embaixo. A celulose está na parede celular das plantas. Vou falar da celulose mais para frente. Mas os dois são polissacarídeos com função estrutural. Lembram disso? No começo do ano. Né? Então, a parede celular dos fungos é de quitina. A organização do corpo dos fungos, pessoal, tem muito a ver, tem tudo a ver com a forma de alimentação desses organismos. A forma como eles se alimentam. Como eu acabei de falar, eles são heterotróficos, eles têm que comer alguma coisa, eles têm que pegar a matéria orgânica do meio, consumir, eles não produzem a própria matéria orgânica, é que nem a gente. Só que, ao contrário da gente, a nutrição dos fungos, a alimentação dos fungos, é uma alimentação que a gente chama de absortiva. Como assim? Ora, a gente acabou de ver como é que o corpo dos fungos se organiza, hifas, né? Filamentos que vão crescendo. O fungo não tem boca, o fungo não tem sistema digestivo. O que o fungo faz para se alimentar? Ele vai crescendo. Imagina então o bolor crescendo ali numa laranja ou num pão. Você não está vendo, mas ali você tem hifas do fungo crescendo. E à medida que elas vão crescendo, elas vão liberando enzimas digestivas que vão digerindo o alimento e depois ele só absorve o alimento. Então o fungo ele cresce e se nutre em cima do alimento. Aquela laranja mofada, na verdade o fungo está ali lentamente crescendo e consumindo aquela laranja, liberando as enzimas digestivas e depois só pegando e absorvendo os nutrientes. É assim que os fungos se alimentam. Né? A mesma coisa, o fungo que cresce no solo. Ele está lá crescendo no solo, ele está liberando enzimas digestivas e consumindo ali a matéria orgânica daquele solo.
O fungo que cresce no solo, no tronco de madeira podre, é a mesma coisa. Ele está crescendo ali dentro do tronco de madeira e lentamente consumindo, né, esse tronco de madeira. É assim que os fungos se alimentam. E com essa forma de alimentação, a gente tem que os fungos, eles são principalmente, tá? Principalmente saprófilos, decompositores. A gente já falou um pouquinho de decompositores quando a gente falou de bactéria. As bactérias são importantes decompositores, mas os fungos também. Os fungos, eu acho que até mais que as bactérias. Os principais decompositores da natureza. Isso significa quando uma folha de uma árvore cai no chão, quando algum animal, algum organismo morre, esse organismo vai começar a ser consumido por uma série de organismos aí, né? E os nutrientes que formam o corpo desse organismo vão ser decompostos de volta, né, aos seus, vamos dizer assim, aos seus componentes inorgânicos. Os sais que vão para o solo, gás carbônico e água que vão para a atmosfera. Gás carbônico que vai para a atmosfera, basicamente. Então, quem faz esse trabalho de decomposição? Bactérias e principalmente os fungos. Os fungos é que vão começar a crescer em cadáveres, em folha seca, tronco de árvore morto, cocô, né, que os animais liberam ali no ambiente, são os fungos que vão decompor todos esses nutrientes. Então, eles têm esse papel importantíssimo de reciclagem dos nutrientes da natureza, junto com as bactérias. São os principais decompositores. Mas nem tudo são maravilhas para os fungos, né? A gente tem algumas espécies que são parasitas, né, que crescem em cima não de matéria orgânica morta, mas de matéria orgânica viva e consomem elas. Então, seres humanos, a principal doença, né, mazela, causada por fungo, é a micose, né, que às vezes acaba ali da coceira, incomoda, é um fungo crescendo em cima da pessoa, né, e está consumindo ali a pessoa, está consumindo o tecido ali, provavelmente parte do tecido epitelial da pessoa, coça, deixa muito, começa a doer. E tem algumas outras doenças causadas por fungo, mas em geral doenças oportunistas, tá? Algumas formas raras de pneumonia, também é o fungo crescendo onde não deve, basicamente. Outras espécies sofrem mais com fungos. Tem fungos parasitas de plantas, que são fungos, doenças de plantas, que são causadas por fungo. Né? Lá na casa que eu deixei em São Luís, eu tinha um vasinho com várias plantas e algumas delas estavam sendo atacadas por um fungo. Tá? Patógeno, era um fungo parasita. E eu vou falar para vocês agora, existem até espécies de fungos que são predadores. Já explico para vocês. Então aqui, ó, esse bolor aqui é um fungo crescendo e se alimentando da laranja, do cocô e do pão. Ó, aqui um exemplo. Então no pão a gente não está vendo, mas você tem hifas crescendo, liberando enzimas e lentamente digerindo aí esse pão mofado, esse pão colorado. É por isso, pessoal, nem sempre é um bom negócio. Você vê ali um pão de forma, que algumas fatias estão mofadas, você vê aquele bolo que ficou ali tempo demais, uma parte dele embolorou, você fala, vou cortar essa parte embolorada aqui com o resto. Dependendo, não é uma boa ideia. Por quê? Porque você não está vendo. Mas o fungo já está espalhando as hifas dele pelo resto do alimento. Então, nem sempre isso aí pode ser uma boa ideia. Tá? Eu confesso que eu já fiz uma vez ou outra isso. Mas não recomendo. Tá? Então, aqui alguns fungos parasitas. Uma planta sendo atacada por um fungo parasita. A micose do rapaz aqui, da pessoa. E o aspergillus, que dá em alguns grãos. Amendoim, milho. Também é um fungo parasita. Vai crescendo em cima da planta e vai prejudicando ela. E aqui eu vou falar rapidinho, porque senão eu me perco. Senão eu fico falando tempo demais sobre isso. Mas aqui, ó,
esse canto minha direita, isso aqui é o fungo parasita. É o fungo predador, desculpa. É o fungo predador. Esse fiozinho aqui, ó, que eu estou pintando, é a hifa fungo. Tá? Essa hifa, ela tem, dá para ver melhor, ela tem uns laços, uns anéis, uns buraquinhos. Esses buraquinhos, eles servem como armadilha para esse rapaz aqui, que é um verme nematóide, é um vermezinho. Tá? Essa linguiça aqui, esse verme, parece uma minhoca, não sei o que parece. É um vermezinho. No solo, no chão, na terra, tem um monte, tem milhões desses vermezinhos crescendo no solo. A maioria deles microscópicos. Né? Então, eles vão crescendo, se movendo pelo solo. E aí, esse fungo, ele captura, os laços do fungo, ele captura, prende o vermezinho nematóide. É como se fosse uma armadilha. É uma armadilha. Né? E aí, ele prende esses vermes e vai consumindo o corpo desses vermes. Então, não é um fungo parasita, é um fungo predador mesmo. É muito especializado, mas ele usa essas armadilhas. Quando o vermezinho está andando, quando o vermezinho passa pelo anel, o anel fecha, e aí ele consome o verme. Então, é um fungo, apesar de ser fungo, é predador. Né? E esse caso aqui é um fungo, no caso está consumindo o corpo da formiguinha, né? Mas também é um fungo parasita. Você tem um grupo de fungos, eu vou explicar rapidão, porque senão eu me perco. É uma coisa que eu acho muito legal. Você tem um grupo de fungos que se chama Cordyceps, ou Cordíceps, que eles liberam esporos no ar e infectam, geralmente, insetos, tá? Como formiga, gafanhoto, escambau. Ele vai crescendo dentro do corpo do inseto, parasitando o corpo do inseto, e nessa brincadeira, o fungo, Cordyceps, ele libera substâncias químicas que vão alterar o comportamento do inseto. Ele meio que controla a mente do inseto. Esse inseto, então, ele vai vivendo, ele começa a ter um comportamento errático. Quando esse inseto está próximo de morrer, porque o fungo está consumindo ele por dentro, ele geralmente sobe num lugar bem alto, um galho de árvore, morde o galho e fica ali e morre ali. Por quê? Porque geralmente na cabeça, de outra parte do corpo desse inseto, surge aí o corpo de frutificação, o cogumelo, e vai liberar esporos. Então é interessante que esses esporos sejam lá no alto para liberar os esporos para baixo, para infectar outros insetos. Então, é um fungo meio que produz zumbis, assim. Altera o comportamento dos insetos, transforma os insetos meio que em zumbis. É muito legal isso. Para a gente que é biólogo, não para os insetos, obviamente. Tá? Então tem vídeos aí, eu até vou compartilhar com vocês, quem tiver interesse. Né? Então, sejam parasitas, sejam decompositores, essa é a forma de alimentação dos fungos. Gente, beleza. Eu vou pular, isso aqui eu acho que é uma coisa que não é tão interessante para a gente, que são a classificação dos grupos de fungos. Tá? Isso aí, meus amigos, para o nosso nível aqui que a gente está vendo, talvez mais para frente, se vocês forem se especializar, forem estudar mais a fundo isso, até porque fungos, como a gente está vendo, tem tudo a ver, né, com questão de nutrição do solo, decomposição, agropecuária e doenças. Mas por hoje, por agora, a gente não vai falar dos grupos de fungo, né? Vocês, né, vai falar do zigomicete, ascomicete. Hoje não, só vou passar rapidamente, tá, pessoal? Acho que vocês compreendem. Então, os quitridiomicetes são geralmente de água doce, formam essas hifas microscópicas. Zigomicetes, geralmente são bolores, né? O bolor de pão é o zigomicete, o fungo que cresce no cocô de cavalo, zigomicete. Ascomicete são algumas espécies famosas, né? Então, essa aqui são as trufas, não é trufa de chocolate não, pessoal. Tem um fungo chamado trufa, que essa aqui é um fungo ascomicete,
que é importante na culinária francesa, um caríssimo, né? O pessoal come. E as leveduras também pertencem ao grupo do Ascomycete, aqueles fungos unicelulares. E os Basidiomycetes, que são as orelhas de pau, os cogumelos. Você viu um cogumelo, você sabe que aquilo é um Basidiomycete, tá? Então, o nome biológico do corpo de frutificação que a gente chama de cogumelo é basídio, por isso Basidiomycete. Né? Então, os cogumelos comestíveis, a maioria deles, o champignon, não sei se vocês conhecem o shiitake, né? Que o nome correto em japonês é shiitake, o shimeji. Eu acho que eu pronunciei errado também, shimeji. Mas tudo bem. São cogumelos, são basidiomycetes, tá? Aí tem os deuteromycetes também, que são aqueles grupos de fungo que ninguém sabe direito aonde colocar. Então é um grupo não é biologicamente válido. É um grupo que tem aí. Eles acabam colocando, mas que provavelmente não é um grupo evolutivamente válido. Beleza. Bom, então, esses são os fungos, é assim que eles vivem, né? E a gente já falou, né, um pouquinho da importância desses caras, da importância desses caras para a nossa vida e para o ambiente. Né? Vamos falar então um pouquinho mais sobre a importância ecológica dessas espécies e, daqui a pouquinho, sobre a importância econômica dessas espécies. Eu já falei, né? Alguns fungos a gente come, né? Alguns cogumelos, né? As trufas, a gente consome. Então já é uma importância econômica. Bom, vamos primeiro falar da importância para a ecologia, para o ambiente, para a manutenção das cadeias alimentares, para a manutenção dos ecossistemas. O mais importante a gente já falou, são decompositores. Tá? São os principais decompositores. Essa ciclagem de nutrientes, tudo que morre, volta como nutriente para o solo, volta como nutriente para a atmosfera, quem faz, principalmente, são os fungos. Mas eles têm outra importância, que eles fazem parte de simbioses. Eles são seres, algumas espécies, né? Algumas espécies de fungos são mutualistas. Eu já vou explicar para vocês rapidamente o que isso quer dizer. Quer dizer, eu vou explicar agora. Simbiose sim é junto, bio é vida, é viver junto. Então, simbiose mutualística ou só mutualismo são dois organismos, duas espécies diferentes que precisam viver juntos para existir, pelo menos naquela região. Então, isso que é uma simbiose. Um organismo vive junto com o outro e os dois se ajudam. Né? Não sei se vocês já viram o filme do Venom, né? Tem para baixar na internet. Meu filho, ele adora o Venom. Né? Mas o pessoal no filme do Venom fala que é um simbionte, né? Uma meleca que gruda no cara. Essa é a história do quadrinho, tá? E aí ele ganha poder, ele fica forte, né? A meleca tem aquela cara feia. É um simbionte, porque a pessoa lá que a meleca gruda e a meleca, eles vivem juntos. Eles acabam se ajudando mutuamente. É um tipo de vida simbionte. Lógico, esse caso totalmente ficcional, né? Do mundo aí dos quadrinhos e dos filmes. Mas é um exemplo de uma vida simbionte. Duas espécies vivendo juntas. Vamos explicar então algumas formas de simbiose com fungos. Vocês ainda estão vivos? Deixa eu ver. Não é isso que serve para vocês verem, não. Cadê? Ah, tá aqui. Tá. Olha. Todo mundo vivo aí? Todo mundo bem? Só manda um alô rapidinho. A gente continua. Meninas? Oi. Oi, beleza, obrigado. Tá bom, vamos continuar então. Beleza. Então, a primeira dessas relações simbióticas que a gente tem com os fungos
são as chamadas micorrizas. Micorrizas e líquens são as duas, mas esse slide fala só das micorrizas, tá? Líquens a gente vai falar daqui a pouco. Mico é fungo, rhiza é raiz, do latim, né? Então, hoje em dia a gente sabe, a maioria das espécies de plantas tem na sua raiz a associação com hifas de fungos. Tá? E, aparentemente, né, e de novo, isso é uma coisa relativamente nova, né, os estudos ainda estão correndo, mas tudo indica que essa relação é benéfica para todos os envolvidos. É uma relação simbiótica. Né? Permite para a raiz da planta pegar um pouquinho dos nutrientes e pegar um pouquinho da área de absorção da hifa do fungo para se nutrir, e a hifa do fungo ela também acaba se nutrindo um pouquinho dos nutrientes produzidos aí pela planta. Então, todo mundo sai ganhando. As hifas pegam um pouquinho dos nutrientes que a planta produz e a planta tem uma área de absorção maior para captar nutrientes. Né? Então, de fato, se você for ver plantas crescendo sem e com micorriza, as plantas com micorriza, elas crescem mais, geralmente. Por quê? É isso aqui, ó. Se a sua raiz da planta, ó, ela vai absorver nutrientes e água só por essa área aqui, ó, sem micorriza. Agora, se ela se associa aos fungos, à micorriza, aumente muito a área de absorção de nutrientes da planta. A planta pode captar esses nutrientes também da micorriza. Então, os dois saem ganhando. A maioria das espécies conhecidas de planta tem associação com espécies de fungo, essa micorriza, essas micorrizas que acontecem. E tudo indica isso é benéfico para todo mundo. É uma associação, então, importante, né? Opa. Outra associação importante são os líquens. Vocês devem conhecer, com certeza já viram isso aqui, né? Crescendo no tronco de uma árvore, às vezes até no muro de cimento ou pedaço de madeira. Né? Isso aí é um líquen. Tá? Isso aí não é uma espécie de ser vivo. Isso aí não é um ser vivo. Isso aí é uma relação simbiótica. No líquen, aqui, nessa crosta aí crescendo, você tem, na verdade, duas espécies de seres vivos. Você tem um fungo associado a uma espécie de alga, ou excepcionalmente cianobactéria, mas geralmente alga, tá? Esse líquen aqui é com alga, uma espécie de alga. E eles vivem juntos. Né? O fungo, ele cresce, só que ele não consegue crescer, geralmente no tronco da árvore, porque é uma região muito seca, o fungo precisa de umidade para crescer. E de pegar nutrientes também. E a alga, ela não consegue crescer também, porque a alga geralmente precisa de mais umidade ainda, precisa viver na água. Né? Então, separados, desculpa, nem a alga nem o fungo conseguiria crescer no tronco da árvore. Mas juntos, nessa associação, esse formato de líquen, eles crescem no tronco da árvore. O fungo, ele se aproveita do alimento produzido pela alga, ele meio que cobra um aluguel da alga, ele se nutre da alga, de parte do que a alga produz por fotossíntese, a alga é fotossintesante, e a alga, ela consegue crescer num lugar onde normalmente ela não iria crescer. Isso aí é um líquen, é uma associação, não é uma espécie. É uma associação mutualística, simbionte também, né? Mas é uma correta associação mutualística. Então, aqui o esquema do líquen visto ao microscópio. Na parte de cima você tem aqui as algas crescendo e todos esses fiozinhos aqui que são as hifas do fungo que sustentam as algas e dão sustento, dão a condição para a alga continuar vivendo e se multiplicando. Né? Os fungos, inclusive, os líquens, eles inclusive se reproduzem
por estruturas chamadas soréticos. Eles são muito sensíveis à poluição, na maioria dos casos. Então, onde você não vê líquen crescendo, é porque é uma região poluída, uma região alterada, geralmente pela fatores antrópicos, né, alterada pelo homem. E eles crescem muito devagar, né? Mas eles conseguem crescer, às vezes até em cima de pedra, em tronco de árvore, em ambientes onde poucos organismos conseguem viver. Esses são os líquens. Tudo bem, pessoal? Até aqui? Qualquer coisa, abra o microfone aí, vocês. Bom, então, os fungos são importantes decompositores, têm toda essa importância, fazem parte das micorrizas, fazem parte dos fungos também. Para a gente, ser humano, os fungos também têm uma importância econômica. E a gente já falou de parte dessa importância, né? Aí, a gente vai falar um pouquinho de cada um. Já falamos que algumas espécies de fungo a gente come, algumas espécies de fungo, principalmente as leveduras, são usadas na produção de bebidas alcoólicas ou de pão, de queijos. As leveduras, o fermento biológico que é feito para aquecer a massa do pão é uma espécie de levedura, né? E a gente vai falar daqui a pouquinho, tem uma importância médica também. Muitos medicamentos são produzidos à base de fungo. Alguns medicamentos. Vamos lá, então. Ah, beleza. Então, aqui, ó. Então, mais uma vez, essa aqui é a levedura. Quando você compra fermento biológico, aquele que você tem que deixar na geladeira, tá? Não é o fermento químico. O fermento químico é outra coisa. Quando você compra o fermento biológico, o que você está comprando são esses micro-organismos, essas bolinhas, são as leveduras. O fermento é um fungo unicelular. A gente já viu, não nem faz tanto tempo assim, já viu no último módulo, não nesse, no último, que essas leveduras aí, elas realizam o quê? Fermentação alcoólica. Então, se você joga essas leveduras no suco de uva, no mosto da uva, depois de um tempo, dado o devido processo, você tem a formação de vinho. Se você joga essa levedura no mosto ali feito de cevada maltada, depois de um tempo você tem a cerveja. Se você joga essa levedura no mosto do arroz, depois de um tempo você tem o saquê. Né? Cada bebida é feita com uma matéria-prima diferente. Né? Mas todas elas envolvem o quê? A fermentação alcoólica realizada por esse organismo aí, que é a levedura. Aqui, esse aqui é o shiitake, ou shimeji, eu não sei. É um fungo comestível, né? Tem na culinária japonesa. Esse aqui é o queijo gorgonzola também. Essa coisa verde do queijo é fungo, né? Que dá o sabor característico para o queijo. Então, importância na indústria alimentar. Só para a gente falar, eu pensei que tivesse um slide. Então, além dessa importância na indústria alimentar, os fungos têm uma importância na indústria médica. Né? Então, muitos dos antibióticos foram descobertos, muitas das substâncias antibióticas foram descobertas crescendo ou se desenvolvendo em fungos. São substâncias produzidas por fungos. Né? Não sei se vocês se lembram da atividade, aquela atividade dos germes das metrópoles, que tinha uma hora que falava que tinha lá um Monumento das Bandeiras, né, em São Paulo, onde tinha um negócio que estava crescendo, né? Tinha fungos crescendo ali perto do monumento, mas tinham bactérias crescendo também. E eles meio que disputavam o território, eles competiam por território. E aí era uma competição química, né? Os fungos produziam substâncias que eram ruins para as bactérias produziam substâncias que eram ruins para os fungos. Né? Então, muitas espécies de fungos acabam produzindo essas substâncias que acabam sendo danosas para as bactérias, né? Para realizar essa guerra química, entre aspas, né? E aí a gente se aproveita dessas substâncias. Essas substâncias, a gente acaba usando elas como antibióticos, porque se essas substâncias matam bactérias, a pessoa que está com uma infecção bacteriana
pode tomar essa substância para matar a bactéria. Muitos dos antibióticos, inclusive o primeiro antibiótico descoberto, que foi a penicilina, foram descobertos graças aos fungos. Né? As pessoas viram que onde o fungo crescia, não crescia bactéria, e o pessoal falou, nossa, que interessante, por que será? Descobriram a substância antibiótica. Né? Alguns fungos são parasitas, causam micose, causam doença, e alguns fungos são venenosos ou até alucinógenos. Tá? Existe também todo um interesse farmacêutico em descobrir e analisar substâncias, essas substâncias venenosas produzidas por alguns fungos. Porque certamente, ou certamente não, acredita-se, né, que algumas delas vão ter uma importância médica, no tratamento até de doenças mentais, tratamento de depressão e esquizofrenia. São estudos que têm sido feitos recentemente. Né? Mas, lógico, são estudos que estão sendo feitos. Né? Muitas espécies de fungos são extremamente perigosas se consumidos aí na louca, né? Pessoas sem saber. Extremamente perigosas, porque tem espécies venenosas e não é fácil identificar. Então, é uma importância também médica aí. E tudo indica que essas substâncias, uma vez isoladas, algumas delas podem ser usadas para fazer medicamentos, mas não. Eu não vou falar sobre biorremediação, depois eu vou falar. Tá? Ufa! Beleza. Então, eu vou falar resumidamente sobre a reprodução e o ciclo de vida dos fungos. Eu não vou entrar em detalhes. Lá no Google Sala de Aula tem uma apresentação gravada sobre fungos em duas partes, e uma delas é só sobre a reprodução dos fungos, na qual eu entro em maiores detalhes. Não é hoje, hoje a gente já está completando uma hora aqui, eu sei que esse formato, enfim, tem suas limitações, tem o seu cansativo, para vocês, que ainda são aí, vocês três, né, vamos abreviar, tá? E para você que está assistindo depois, também, tá? Bom, reprodução dos fungos. Esses organismos, será que eu estou falando sozinho com a internet? Beleza. Esses organismos, então, eles têm reprodução sexuada e assexuada. Reprodução assexuada, lembrando mais uma vez, isso é para a vida de vocês, pessoal. É aquela em que não há variabilidade genética. Ocorre a produção de clones, tá? Então, organismos geneticamente idênticos, só mitose. A forma mais fácil de reprodução assexuada nos fungos é brotamento. Quem é que faz brotamento? As leveduras. Tá? Então, as leveduras elas podem se reproduzir sexuadamente, mas elas geralmente se reproduzem assexuadamente. É a forma de um brotinho. É uma mitose que acontece com a levedura. Né? Ela está crescendo, forma um brotinho ali que vai crescendo. Esses brotos podem ficar juntos, formando essa vagem, sei lá o que é isso, né? Deve ter um nome. O nome me escapa agora. Né? Mas eles podem também se separar e cada um viver sua vida, esses brotinhos. Se separou, forma outro organismo, reprodução assexuada. Estão sendo formados clones. Outra forma de reprodução assexuada é a formação de esporos por mitose. Lembrando, aquela divisão celular que produz só célula tudo igual, né? Produz células idênticas. Então, o fungo está crescendo e em dado momento ele forma os aplanósporos, que são esporos que são formados por mitose. Esses esporos crescem, se maturam e são dispersados, geralmente pelo ar. Né? Geralmente não, pelo ar. Então se dispersa, vai crescer em outro lugar, vai começar a crescer outro fungo, mas como não teve reprodução sexuada, como não teve mistura de material genético, reprodução assexuada. Tá? Beleza, beleza. Tá.
O ciclo de vida dos fungos é esse ciclo de vida aqui, aplobionte, aplonte. Estou falando agora da reprodução sexuada, tá? Paramos de falar sobre reprodução assexuada. Quando os fungos fazem reprodução sexuada, eles fazem esse ciclo de vida que é diferente do nosso e é diferente do que a gente já viu para as algas. Um ciclo de vida chamado aplobionte, aplonte. Tá? Basicamente, como é que é esse ciclo de vida? Vou resumir ele para você aqui e a gente vai ver um exemplozinho, tá? Num fungo. Então, você olha para um fungo, você está olhando para um organismo maduro, um organismo adulto, e o organismo é haploide. Lembram o que é haploide? Que não tem pares de cromossomos. Nossa espécie tem pares de cromossomos. Cada célula nossa tem 46 cromossomos divididos em 23 pares. Se nós fôssemos fungos, a nossa fase adulta teria só 23 cromossomos. Não teria par de coisa nenhuma. E assim que é um fungo. Um fungo que tem número diploide de 46 cromossomos, se você pegar aquele cogumelo, aquele fungo, ele vai ter só 23 cromossomos. É um número haploide. E esse é o fungo adulto. Né? Esse organismo adulto, ele forma gametas. Opa, preste atenção. Mas a reprodução não era por esporos? Era por esporos. Mas, na fase de vida sexuada, né, são formados gametas. Tem que ter gameta alguma hora. Se vocês bem se lembram, qual é a função do gameta? É juntar um gameta com o outro para formar um novo ser vivo, para formar o zigoto. Até aí tudo bem. Então o organismo é haploide, ele forma gametas por mitose, porque afinal já é haploide. Esses gametas se juntam, um conjunto haploide com um conjunto haploide, forma um zigoto diploide. Então, se esse fungo é um fungo com 23 cromossomos, o zigoto vai ter os 46. Esse número é fictício, tá, pessoal? Estou inventando só para entender. Ah, beleza. Então formou um zigoto diploide com 46 cromossomos. Só que aí, a primeira coisa que esse zigoto faz na vida dele é isso aqui, ó. É meiose. Esse zigoto vai passar por meiose e geralmente, não está aí descrito, não está discriminado, mas geralmente ele vai passar por meiose para formar o quê? Esporos. Então, a única parte que tem células diploide no ciclo, que tem uma parte diploide no ciclo, e tem dois conjuntos cromossômicos na célula, é no zigoto. Esse zigoto imediatamente. Cadê o meu cursor? Gente, cadê o cursor? Ah, tá aqui. Esse zigoto imediatamente passa por meiose e produz os esporos. Eu não vou tentar escrever esporos, vou escrever só aí. Esses esporos vão se dispersar, vão cair em outros lugares e vão voltar a formar o organismo adulto. Esse é o ciclo de vida. Vamos ver aqui na bolinha aqui do lado. É a mesma coisa. Né? Então, você tem um organismo maduro, ele produz gametas por mitose. Esses gametas realizam a fecundação, a fertilização, que vão formar o zigoto. A primeira coisa que o zigoto faz da vida é meiose, que vai formar esporos, que vão formar um novo ciclo de vida. É um ciclo de vida, então, eminentemente formado por células de conjunto haploide. A única célula diploide é o zigoto. Assim é em todos os fungos. Parece aqui mesmo. Em muitas espécies, a coisa complica um pouco mais do que isso. Só que eu não vou explicar essas espécies agora. Opa, eu vou explicar o fácil mesmo. Esse é o mais fácil. Tá? Então, eu vou explicar o fácil. Como eu falei, tem algumas espécies de fungo em que o ciclo é sempre esse que eu acabei de explicar. Só que tem algumas espécies de fungo que a coisa complica um pouquinho mais. Vamos hoje
ficar no simples. Então, esse rapaz aqui, o que vocês estão vendo no esquema, é um fungo zigomiceto, provavelmente um bolor, que cresce ou em cima de detritos, ou em cima de alimentos embolorados, alimentos que vão ser embolorados por ele, né? E ele tem um ciclo de vida sexuado, além da reprodução assexuada. Basicamente, o que acontece? Você tem o fungo lá crescendo no alimento, na laranja, no pão embolorado. Em dado momento, uma hifa que está lá crescendo feliz e contente encontra com outra hifa que está lá crescendo feliz e contente. Né? Eles se encontram, é um momento mágico, e eles fazem estruturas especializadas, hifas especializadas para o acasalamento, para a reprodução. Eles vão se encontrar, produzir, né, um gametanjo. Eu não vou entrar em detalhes, mas basicamente eles vão produzir células especializadas que vão formar gametas e depois de um tempo esses gametas vão se fertilizar. Vai ocorrer a formação de um zigoto. Aqui está escrito zigósporo, vamos simplificar, tá? Vai ocorrer a formação de um zigoto. Aqui dentro dessa estrutura, onde as duas hifas se juntaram, ocorreu a fecundação e formou-se um zigoto. Ou vários zigotos. Como eu acabei de falar. Imediatamente, cada um desses zigotos vai passar por meiose e vai formar uma estrutura com o quê? Esporos. Essa estrutura vai crescer, é o esporângio, ou esporangióforo, né? Os nomes não são interessantes para a gente agora. Mas, em dado momento, esse esporângio vai se romper e esses esporos vão sair por aí. Né? Aqui onde eu estou, aí onde você está, com certeza no ar, a gente não está vendo porque é microscópio, mas com certeza tem muitos esporos de fungo circulando. Isso é perfeitamente normal, tá? Porque os fungos eles produzem milhões de esporos e liberam no ar. Então esses esporos vão cair em outro alimento ali, no outro pão, outra laranja que está dando sopa, e vão começar a crescer de novo, formando outras hifas. E assim sucessivamente. Quando essa hifa encontrar outra, vai formar ali a estrutura do gametanjo, vai formar o esporângio, que é a estrutura especial reprodutiva. Lá dentro vai ocorrer a fertilização. Lá dentro vai se formar o zigoto, que imediatamente vai formar, por meiose, esporos que vão ser dispersados. Esse é o ciclo de vida dos fungos. Beleza? Como eu falei, fica um pouquinho mais complicado. Isso aí a gente vê no dia. Se você tiver interesse, tem lá a minha aula sobre de reprodução dos fungos, que é bem bacana para quem tem interesse. Beleza? Beleza, meninas? Sim. Ufa, então é isso. Eu pensei que as 4 ou 5 que começaram sobreviveriam até o final, mas sobreviveram apenas vocês duas, tá? Vocês têm alguma dúvida, algum questionamento? Alguma crise existencial? Não. Então, meninas, é isso. Mais uma vez, parabéns aí por terem sobrevivido, chegado ao final de mais uma aula, né? Eu espero que os colegas de vocês acompanhem essa aula, uma vez ela estando online. Legal, pessoal. Mas eu acho que era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Façam as atividades e nos vemos daqui a algumas semanas já no último bloco de disciplinas. Se o bom Deus quiser, vai ter uma parte que vai ser online, vai acontecer, mas se o bom Deus quiser, vai ter uma parte que vai ser também presencial, né? Nem que seja no finalzinho do nosso curso, para a gente ver ali, por onde vamos estar falando de planta, para a gente ver alguns modelos de animais, coletar uns insetos, a gente faz alguma coisa. Tá? Eu já estou pensando em atividades presenciais. Tudo bem? Então,
Não restando mais nada a dizer, dou por encerrada essa reunião. Uma boa quinta-feira, um bom final de semana e um bom fim de semana. Tá? Aproveitem, descansem, estudem. Falou. Obrigado. Tchau, tchau.